Bom, meus irmãos, seguimos nossa celebração e seguimos também a nossa série Quando a Graça Ressignifica o Trabalho. Domingo passado foi o Congresso das Mulheres, então a gente fez uma breve interrupção na série. Domingo retrasado, o Israel iniciou essa série, né? Aliás, com uma brilhante pregação, daquelas pregações para você ouvir de novo, ouvir outra vez, anotar, ouvir, de tempos em tempos ouvir, né? Se você não ouviu, então tarefa de casa, entrar no YouTube, Quando a Graça Ressignifica o Trabalho, e ouvir a primeira pregação do Israel. É uma pregação que responde uma das grandes crises do crente. Geralmente no ambiente da igreja é comum os discípulos de Jesus terem dúvidas em relação ao trabalho, né? E há uma dicotomia muito forte, né, entre o trabalho para o mundo e o trabalho para Jesus. Muito comum a gente ouvir irmãos chegando e falando: olha, pastor, hoje está corrido, mas quando eu aposentar eu vou trabalhar para Jesus. Geralmente fala assim: e agora, irmão, você está trabalhando para quem? Eu estou preocupado. Se agora você não está trabalhando para Jesus, ou você está trabalhando para você, que é a mesma coisa de trabalhar contra Jesus, né? Então a primeira pregação do Israel ajuda a gente a entender o nosso trabalho, a diferença entre trabalho e ocupação. E hoje nós vamos passar um pouco pelo trabalho, mas eu quero falar mais sobre o descanso, que é a minha praia. O André fala assim: nossa, finalmente você vai pregar sobre uma coisa que você vive. Fazer o quê? O sentido do trabalho e do descanso, que é outro tema também que a gente conversa pouco, né? E eu quero começar com uma pergunta para você. Quando você ouve a palavra trabalho, qual ou quais imagens, ideias, conceitos vêm à sua mente? Trabalho. Tem gente que já começa... Qual ideia, qual imagem vem na sua mente? Tem gente que já... Quando você ouve a palavra descanso, qual imagem vem à sua mente? Praia, certeza. 3 filhos. O que vem à sua mente? Palavra descanso. Férias. 20 dias só, porque 10 a gente vende. Quem é CLT entendeu a piada. O que vem à sua mente? Qual conceito você tem de trabalho? Qual conceito você tem de descanso? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco, como a graça ressignifica esses conceitos, que eu nem preciso dizer, que são esquecidos e deturpados, né? Em sua maioria. E o texto que a gente vai usar como base é o texto também que o Israel trabalhou, e o bom é que ele já fez o grosso do serviço de explicar, expor o texto, exegese e tudo mais, então eu não preciso me preocupar com isso, eu só vou para o filé, né? Para a parte mais fácil, a parte do descanso, que é comigo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Eu vou projetar o texto, mas é legal você abrir aí, anotar, enfim. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, onde nós encontramos o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na sua criação. Quando a gente lê Gênesis 1, Gênesis 2, a gente percebe que Deus cria o homem com propósitos muito bem definidos e claros, e que constituem
a essência do ser humano ao longo da história, mesmo num estado de queda. Em qualquer povo, em qualquer tempo, você vai encontrar esses desejos ou essas vocações inatas nos seres humanos. Quais vocações? Quais propósitos nós encontramos no relato da criação e que perpassa a história, definindo a identidade dos seres humanos? Por exemplo, Deus cria os seres humanos com um desejo inato de adorar. Há no ser humano, em qualquer momento da história, em qualquer lugar do mundo, um desejo de adorar, um impulso a adorar alguma coisa, algum ser, alguma força, alguma ideia, alguma cultura, algum objeto, em última instância, a si mesmo. Não importa o elemento ali, mas o ponto comum é que os seres humanos são impelidos a adorar alguma coisa. Há também no ser humano uma vocação ao trabalho, ao desejo de construir, ao desejo de fazer alguma coisa com as suas mãos. Tudo bem que em alguns mais e em outros menos, mas em qualquer momento da história, há no ser humano um impulso a construir alguma coisa, a se movimentar, a organizar o seu universo, a construir, edificar coisas, enfim, ideias, poemas, músicas. Há um desejo do trabalho. A gente também identifica uma vocação ao descanso. Deus coloca no coração do ser humano o propósito de descansar, a necessidade de parar, de desfrutar do trabalho que se fez, de comer do fruto da árvore que plantou. Há essa vocação. Não importa o momento da história que você olhe, o local que você olhe, se é cristão, se não é cristão, há esses movimentos, há essas vocações no coração do ser humano. Agora, é interessante que com a queda, essas coisas foram deturpadas. Então, a gente passou a adorar o trabalho, ao invés de adorar a Deus. E nos tornamos escravos do trabalho. O trabalho tornou-se para nós um motivo de escravidão. Tanto em horas trabalhadas, o famoso workaholic, quanto na forma de vivermos, onde você precisa trabalhar para ter o que comer, numa lógica destrutiva, onde você, na verdade, não consegue nunca comer o suficiente a partir do fruto do seu trabalho. É aquela velha história, né? Não, eu estou aqui trabalhando para eu me aposentar e ter um tempo de paz. Aí o sujeito aposenta e descobre que ele não pode parar de trabalhar. Nós nos tornamos escravos do trabalho, o trabalho tornou-se para nós fonte de adoração. A gente passou a trabalhar no descanso. Não pode mais descansar. Quando você vê um sujeito descansando, você olha e fala, esse sujeito é ocioso, hein? Para não dizer outra coisa. O ócio para a gente não é uma coisa legal. A gente está sempre produzindo, ainda mais hoje com os nossos celulares. Nossa, a gente pega o sábado, domingo e está trabalhando, está respondendo o chefe, está olhando planilha, está não sei o quê. E quando a gente vai ter um momento de descanso, invariavelmente a gente vai para uma lógica de entretenimento. É aquela famosa briga entre marido e esposa. O marido olha o sábado e diz, finalmente eu vou descansar. A esposa já fez uma lista de 15 lugares que eles vão para levar as crianças. Não estou falando do meu casamento, tá, gente? Isso aqui, geral, assim. A gente não descansa. E a gente agora quer tentar descansar no momento de adoração. Essas coisas foram deturpadas, foram embaralhadas. A graça vem ressignificar esses movimentos. E a pergunta que a nossa série propõe é como é que a graça pode nos ajudar a organizar cada uma dessas vocações no seu devido lugar. Começar pensando pelo trabalho. Qual então é o sentido do trabalho? O que a gente pode aprender? E aqui eu vou passar bem rápido porque o Israel já trabalhou bem sobre isso.
Existe uma diferença dentro dessa lógica que a gente está construindo aqui na série, entre trabalho e ocupação. Ocupação é o que você faz de segunda a sexta, das 8 às 5. Essa é a sua ocupação, pode ser da mais diversa, área de construção, informática, saúde, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Isso é a sua ocupação, é o que você faz. O trabalho, dentro da perspectiva bíblica, é um conceito maior. É como se a ocupação fosse uma ferramenta, uma das ferramentas do trabalho. De tal forma que você pode ter uma ocupação que não está imbuída, que não está cheia do conceito de trabalho bíblico. Você só é um sujeito muito ocupado e que não contribui com a proposta de trabalho do reino de Deus. Pelo contrário, às vezes joga contra. Mas é possível que a sua ocupação, por mais simples que seja dentro do ponto de vista humano, né? O Israel até deu o exemplo do cara que cavava um buraco, né, para colocar uma canaleta. Essa ocupação, que aos olhos humanos é simples, não leva a nada, pode estar muito cheia de um conceito de trabalho bíblico. Então, qual que é o sentido do trabalho? O texto vai dizer para nós, no capítulo 2, verso 1, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Capítulo 1 começa a descrever o projeto da criação. A terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz. O capítulo 2 aponta para a obra concluída. O que foi assim foram concluídos os céus e a terra, né? É a ideia. O que começou-se em Gênesis 1 foi concluído em Gênesis 2. Né? Então isso revela que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, começaram um trabalho da criação de pegar uma terra sem forma e vazia e entregar no capítulo 2 um universo ordenado, com leis que orientam, que regulam. Que o trabalho da Trindade foi pegar uma matéria, um ambiente, um local inóspito, de caos, onde não estava propício à existência da vida, e no capítulo 2, entregar um planeta, e nesse planeta um jardim, chamado Jardim das Delícias, Jardim do Éden, propício à vida. Isso é a obra concluída, isso é o trabalho. E o que isso nos ensina sobre o sentido do trabalho? A gente aprende com a Trindade, como Israel bem falou, que trabalho na perspectiva bíblica é ordenar o caos. É olhar para uma situação, olhar para uma vida, olhar para uma planilha de Excel, olhar para um sistema de TI, não entendo nada, olhar para uma construção, olhar para uma casa, olhar para um filho, olhar para um corpo, para um diagnóstico médico, visualizar o caos e falar, Senhor, como a semelhança da Trindade, posso ser instrumento nas tuas mãos para ordenar esse caos. Isso é trabalho. Por isso que o trabalho é maior do que a nossa ocupação, e não importa o que você faça. Você pode abrir buraco, cortar cabelo, tem muito caos no cabelo. Você pode consertar um carro. Não importa, você vai lidar com o caos a todo instante, porque depois da queda, o caos é a realidade, que estava inclusive antes da queda. Trabalho é fazer como a Trindade, olhar para um ambiente inóspito à vida e falar, Senhor, como eu posso, com os meus dons, talentos, recursos e ocupação, fazer desse local antes inóspito à vida, um local agora de vida, um jardim de delícias, um jardim de prazeres. Olhar para o seu casamento, para a sua paternidade, para a sua maternidade, para a sua filidade, e ver
os ambientes inóspitos e falar: Senhor, como em parceria contigo, à semelhança da Trindade, essa terra abrasada e devastada pode se tornar um jardim adubado, frutífero. Exemplo: quando um psicólogo, profissional da área da saúde, recebe um paciente tumultuado nas suas emoções, começa a caminhar com essa pessoa, sessão após sessão, e depois de uma longa caminhada, começa a perceber que aqueles tumultos vão sendo reordenados, reorganizados. O que ele está fazendo? Ele está trabalhando como a Trindade. Quando um médico chega com um paciente na sua sala com resultados de saúde totalmente alterados e começa a dizer: faz isso, corta aquilo, faz aquilo. E depois de um tempo recebe outros resultados agora equalizados. O que ele está fazendo? Ele está pegando uma terra inóspita que mata a vida e transformando a semelhança da Trindade numa terra frutífera, propícia à vida. Quando o massagista pega lá alguém com o corpo todo assim travado e vai de pouquinho, dando um soco, cotovelada, assim de pouquinho em pouquinho, ajeitando, no fim a pessoa sai e fala: estou pronto para outra. Está pegando literalmente algo sem forma e vazio e ordenando. Isso é trabalho. Isso é o sentido de trabalho. Quando um pedreiro pega um terreno sem nada, um arquiteto, um engenheiro, quando um dono de casa, uma dona de casa, olha para a casa toda caótica e começam a organizar aquilo, a construir, a reordenar, estão trabalhando à semelhança da Trindade. É assim que um discípulo de Jesus trabalha, à semelhança da Trindade, colocando ordem no caos. O que a gente às vezes não se atenta é que, por vezes, por uma concepção errada de trabalho, nós nos tornamos agentes de caos. Com o nosso tempo, com os nossos recursos, com a nossa vocação, com a nossa ocupação, ao invés da gente ordenar o caos como a Trindade fez, nós nos tornamos promotores de caos. Ao invés da gente pegar terras inóspitas e transformar em terras possíveis de serem frutíferas, a gente destrói. Tempos atrás estava conversando com um rapaz da nossa igreja que trabalha na área da alimentação. E o desafio deles é pensar como é que a gente, no mundo de hoje, com os recursos que nós temos, podemos promover uma alimentação, um cultivo que dialogue com o ecossistema, que dê alimentos nutritivos e acessíveis. Falei: Jesus te abençoe, irmão. Você resolveu isso aí e acabou o problema do planeta. É só uma coisa simples assim, básica, né? Porque a lógica é essa: eu não posso, com a minha ocupação, onde eu estou, promover mais caos, porque o Deus a quem sirvo, desde o começo, Ele está colocando ordem no caos, Ele está trazendo vida de terras inóspitas. Isso nos leva a pensar o descanso. Então, dentro disso, qual o sentido do descanso? E nesse dia Deus descansou. Eu acho muito incrível, a Bíblia é demais. Pensa que você vai escrever um livro para apresentar um Deus. Os primeiros capítulos você vai descrever esse Deus para o universo inteiro. Como é que você descreveria esse Deus? Na nossa lógica, a gente descreveria um Deus poderoso, miríades de exércitos, fogo, raio, trovão, guerreiro. A Bíblia começa descrevendo Deus como um feitor, um trabalhador, alguém que literalmente coloca a mão no barro. Você sabe que isso, por exemplo, na cultura grega, era um escândalo. Nenhuma divindade faz isso.
Botar a mão no barro? Na matéria impura? E não para por aí. Descreve Deus como um Deus que descansa. E esse Deus aí não vai muito para frente não, viu? Não tem futuro. Interessante. Isso deveria influenciar em muito a nossa forma de viver a vida e de trabalhar, inclusive, a nossa espiritualidade. Servo, serviço e descanso. Infelizmente, a gente vive, às vezes, uma realidade contrária. A gente quer explorar sem parar. Mas a Bíblia apresenta para a gente um Deus servil, um Deus que serve, bota a mão no barro, e um Deus que descansa. E nesses versos que nós lemos, a gente tem a base daquilo que vai ser o assunto de toda a Bíblia. Você sabe muito bem que o tema descanso percorre toda a Bíblia. A gente meio que ignora, não conversa muito, não aplica muito isso, mas a todo instante a Bíblia está falando de descanso. Se torna um mandamento. O povo descumpre esse mandamento, é julgado por descumprir esse mandamento. Os profetas falam sobre o descanso, relembram do descanso. Lá na frente, Jesus fala sobre o descanso, resgata o sentido do descanso. E os apóstolos nos escritos pastorais também vão falar sobre o descanso. A Bíblia está falando do descanso o tempo todo. Então, que é um tema importante. Mas qual então é o sentido do descanso? Como nós lemos em Gênesis 2:2, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. O 7º dia aqui na criação é o sábado, por isso que a palavra sábado, ou sabá, ou ano sabático, traz para nós essa ideia de descanso, pois está baseada aqui, e é o conceito do sabá que vai ser trabalhado no texto bíblico mais adiante. E a ideia do descanso aqui não é necessariamente inatividade. Não, Deus não fez mais nada. Beleza, estou na praia aqui, desliguei o celular. Não é necessariamente isso. Passa por aí, mas não é necessariamente isso, inatividade total. A ideia do descanso aqui tem a ver com a obra concluída. Gênesis 1 começa uma obra, Gênesis 2 termina essa obra. O caos foi ordenado. Legal. O que a gente faz agora? Celebra, desfruta, aproveita, usufrui, né, dessa ordem. Uma imagem talvez que possa ajudar a gente a entender aqui é quando aqueles que têm toque vão entender melhor. Você chega em casa para descansar, aí a casa está virada de cabeça para baixo. Você não consegue descansar enquanto você não arrumar. Então você gasta mais 3 horas limpando toda a casa. E aí quando você vê a casa organizada, você diz, pega o seu café, senta na sua poltrona, pega o seu livro e diz, Alexa, música para relaxar. E aí você descansa. Você usufrui. O caos foi ordenado. Agora, isso não quer dizer, e é interessante, porque a gente sabe que Deus não se cansa. Isaías fala isso. Deus não se cansa nem se fadiga. Deus não tem um cansaço como nós temos. Agora, isso não quer dizer que criar e ordenar o caos não custou muito à Trindade. Isso não quer dizer que esse descanso aqui não passa em nenhum momento por um aspecto de exaustão da Trindade. Porque passa. Quando nós lemos o Novo Testamento, João, Paulo e Pedro, eles irão nos revelar que a criação, esse movimento de ordenar o caos, esse movimento de trazer vida de lugares inóspitos, custou muito para a Trindade. Custou muito para a Trindade. Custou o sacrifício de um dos entes da Trindade.
Como Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, vocês não foram comprados por prata nem ouro, do processo, do jeito fútil que vocês viviam, que vocês herdaram dos seus pais, mas vocês foram comprados por precioso sangue, de um cordeiro sem mancha, sem mácula, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo, mas revelado nesse tempo por amor a vocês. Custou muito para a Trindade trazer ordem para o caos. Custou muito para a Trindade trazer vida em ambientes inóspitos, porque esse trabalho, não importa onde se faça, antes da criação de todas as coisas, ou dentro do consultório médico, o trabalho de trazer vida de lugares inóspitos, o trabalho de ordenar o caos, é sempre um trabalho em espírito sacrificial, é sempre um trabalho movimentado pela redenção. Quando Deus diz, faça separação entre o mar e a terra, haja luzeiros no céu, para indicar o dia e a noite. Quando Deus, a Trindade, vai ordenando o caos, está fazendo isso em espírito redentivo. Está fazendo isso a partir de um movimento sacrificial. Está fazendo isso no combustível, que é o sacrifício do Cordeiro, conhecido em sua eficácia desde antes da fundação do mundo. Por isso que a Trindade descansa. É aquela sensação que a gente tem, às vezes, no ministério pastoral, que você sabe, e os psicólogos, médicos também, né? Isso não é só dos pastores. E quase tudo na vida, né? As pessoas vêm quando tem um problema, né? Ninguém me fala, pastor, marquei aqui só para dizer que está tudo legal, vamos tomar um café, vamos rir. Comprei a passagem aqui para Nova York para você, para sua esposa. Fica a dica. É só problema. E a gente fica ali. Jesus, ajuda nós aqui, Jesus. O que a gente faz aqui, né? Como é que ordena esse caos? Deus vai dando graça, às vezes em relação conjugal, e a gente vai vendo um ambiente de morte se transformar em um ambiente de vida. E às vezes a gente entra aqui na celebração e é presenteado com a seguinte cena: uma família, um casal, que assim não tinha nenhuma perspectiva, deixou Deus trabalhar, reordenou o caos, e eles estão juntos de mão dadas louvando a Deus. Aí nessa hora a gente diz, a obra foi concluída. Obrigado, Senhor. A gente pode descansar. Mas com o olhinho aberto também, né? Então, o descanso traz para nós essa profundidade de obra concluída, caos ordenado, que custa para nós muito, porque é feito em espírito sacrificial, e por isso que é difícil. Porque gerar caos, você sabe que não precisa de espírito sacrificial, né? Na verdade, o espírito sacrificial, eu vou sacrificar o outro. Aí você gera o caos. Mas, gerar ordem, ordenar, significa abrir mão de si. Significa ser servo. Significa criar um jardim, mesmo sabendo da rebelião. E sustentar esse jardim após a rebelião. E trazer tudo de novo à ordem, mesmo quantas vezes for necessário. Isso é espírito sacrificial. Agora é interessante que a gente tem outros aspectos acerca do descanso. Eu quero destacar dois. Primeiro, o descanso como um mandamento. A partir do que é posto em Gênesis de um Deus que descansa, isso reflete na vida daqueles que adoram esse Deus. Isso deve ser um conteúdo firme, uma rocha firme, um elemento, uma vocação para aqueles que caminham com esse Deus, adoram esse Deus. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, que é o famoso os 10 mandamentos, nós temos lá, compondo a maior porção dos mandamentos, o descanso.
nós encontramos em Êxodo: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar, tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor o abençoou o 7º dia e o santificou. Bom, de novo, o mandamento, ele toma como base esse movimento de Deus descansar depois da sua conclusão. E a gente vê que o descanso é tão importante para Deus, que é um item da lei de Deus. E você sabe que a lei tinha várias funções: ensinar, conduzir o povo num caminho santo, guardar o povo até Jesus. Mas a lei também foi dada por causa do coração humano. Se Deus não coloca o mandamento de descanso, a chance da gente não descansar era muito grande. A chance da gente atropelar isso e negligenciar isso é muito grande. E eu acho incrível como a Bíblia, ela é à frente do seu tempo. Porque o que está posto aqui, na história da humanidade, só vai ser discutido como um direito a todos e de forma séria milênios depois. Milênios depois. Como aquilo que a gente conhece como direito trabalhista. Só que a Bíblia dá um salto na história. O povo de Israel, quando recebe a lei de Deus, dá um salto. Ultrapassa todos os povos da sua época, em termos de organização de sociedade. Os caras têm uma lei de descanso. É interessante que o descanso é também uma lembrança da aliança que Deus faz com o seu povo. Toda vez que Deus celebrava uma aliança com o seu povo, deixava um sinal. Noé deixou o arco-íris, com Abraão deixou a circuncisão. Quando o povo é liberto do Egito, recebe a lei como sinal da aliança, e o sábado é um sinal da aliança. Êxodo capítulo 30, a partir do verso 12, vai dizer: descansem, respeitem o sábado, considerem isso para lembrar da aliança. Deus está dando o descanso como um sinal visível, palpável, materializável da aliança dele com o povo. Então, quando nós olhamos o descanso como um mandamento, a gente pode tirar algumas aplicações bem práticas dentro do povo de Israel e que serve para nós também. Primeiro, o mandamento do descanso ensinava sobre a importância do trabalho e do descanso. Vocações. Deus nos cria para trabalhar, para adorar, para descansar, para relacionarmos uns com os outros. O mandamento do descanso também coloca um limite para a cobiça humana. A cobiça humana, o caos precisa ser dominado. Você não pode fazer um jumento trabalhar sem fim. Viu, André? Você não pode explorar a terra sem fim, ela tem que descansar. Você não pode explorar o servo sem fim, ele tem que descansar. Você precisa descansar. Você não foi feito para conquistar o mundo todo. Isso é um limite para a cobiça humana. O mandamento do descanso é um chamado para desfrutar do trabalho realizado. Plantou, agora pare. Já tinha colhido, usufrui, aproveita. É também um chamado à obediência e dependência de Deus, porque se eu parar de trabalhar, quem vai produzir? Deus está produzindo o alimento e o sustento necessário. Obedeça e descanse. É também um dia de dedicação exclusiva ao Senhor, lembrar da aliança. O filho pergunta: papai, por que hoje a gente não faz nada? Porque Deus trabalhou para nos tirar do Egito, pôs ordem no caos. E por isso nós podemos descansar, porque onde os nossos olhos não chegam, nossos braços não alcançam, Deus está trabalhando, promovendo ordem no caos.
um dia para adorar ao Senhor, para lembrar da aliança. O mandamento do descanso promovia a justiça social, porque se é para todo mundo descansar, então é para todo mundo descansar. Estrangeiro, homem, mulher, pai, filho, escravo, senhor, ninguém trabalha. E se ninguém trabalha, tem que ter comida para todo mundo. Então tem que ter equiparação social. Porque se o sujeito não tem nada, ele nunca vai parar de trabalhar. Porque ele não pode parar de trabalhar. Então o mandamento do descanso trazia justiça social a Israel. Promovia descanso da terra, a cada 7 dias a terra descansava. A cada 7 anos o povo não podia plantar. O ano inteiro. Descanso para a terra. Olha a concepção de sociedade que foi dada ao povo de Deus milênios atrás. Era um tempo litúrgico. 6 dias nós trabalhamos, ordenando o caos. Mas tem um dia que é necessário parar. Ensina a gente a ver a liturgia das horas, a liturgia do dia, viver com essa sacralidade da vida. A vida não é uma sucessão de eventos desconexos, mas para quem serve a Deus, a vida é ordenada. O amanhecer tem um sentido, as refeições têm um sentido, as conversas têm um sentido, o dormir tem um sentido, o descanso tem um sentido, o trabalhar tem um sentido. Ensina a gente a olhar para os dias com uma outra perspectiva, como dádivas de Deus, como presente de Deus. O que você fez para ter o dia de hoje? Nada, ele foi dado para você. Isso é sacralidade do dia, das horas. Então, o mandamento nos ensina a importância da disciplina do descanso. Agora, para aquele povo era o sábado mesmo. A gente não tem mais essa interpretação de entender que o sábado a gente tem que parar. Pode ser, se você consegue fazer isso, legal. Mas mais para frente, Jesus vai curar no sábado. Você vai ler nos evangelhos, Marcos capítulo 3 diz que era dia de sábado, e um homem com a mão ressequida chegou até Jesus. Jesus faz uma pergunta para os mestres da lei: no sábado é certo fazer o bem ou o mal? A resposta óbvia é fazer o bem. Significa curar no sábado, o que era um desrespeito ao sábado. Porque naquela cultura, os religiosos haviam endeusado o dia e não o seu conteúdo. E Jesus diz: não foi o homem que foi feito para ser escravo do sábado, mas é o sábado que deve servir ao homem. Por isso que para nós, a lógica aqui não é sacralizar um dia, mas é o conteúdo. E aplicar isso na nossa forma de viver. De maneira prática, se você consegue dedicar um dia para o descanso, legal. Se você consegue diluir isso em horas da sua semana, sensacional. Mas lembre-se, o descanso é um mandamento. E também a gente aprende, na perspectiva bíblica, o descanso como uma esperança. A esperança do descanso. Interessante que o texto de Gênesis diz que o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. Não pelo fato de ser o 7º dia. A lógica não é o dia aqui. A lógica é a conclusão do trabalho. Foi ordenado o caos, tem possibilidade do descanso, do desfrute. Esse movimento, então, é abençoado, é santificado e, óbvio, respinga nesse dia, no sábado, no dia da criação. E são 2 palavras muito sérias, né? Na perspectiva bíblica, porque são palavras de devoção, abençoar e santificar. Palavras que no meio dos homens vão sempre elevar os olhos dos homens a Deus. Isso é abençoado, isso é santificado, isso é motivo de louvor, isso é motivo de exaltação, isso é para lá de especial, sobrenaturalmente especial. E isso é santificado, isso é separado, destacado, consagrado. Deus faz isso nesse dia.
Ou seja, o dia do descanso torna-se um dia também de adoração. O descanso é muito mais do que não fazer nada, mas o descanso é esse resgate de uma vida em adoração a Deus, que se faz a todo tempo, mas que também precisa dos seus momentos de pausa, para uma entrega integral, consciente. Nós dedicamos o domingo como esse dia abençoado, santificado, para louvarmos a Deus, para relembrarmos da aliança. Então, o mandamento do descanso não tem apenas um aspecto prático e suas implicações sociais, domésticas, enfim, mas também tem um aspecto profundo da celebração. Porque você pode tirar o dia de sábado e não fazer nada, mas o texto bíblico também nos convida a dedicar um momento de solitude, de adoração a Deus. Não apenas num dia, mas obviamente diluir isso e esse conceito na nossa vida. Mas é interessante que o descanso de Deus, da Trindade, aponta para a perspectiva da esperança. O caos foi ordenado, podemos descansar. Mas a gente sabe que depois o caos retorna a partir da queda, a rebelião, a confusão humana, a morte. Terras antes frutíferas se tornam terras sem vida. Deus continua trabalhando e esse descanso, onde é que ficou? Isso gera uma expectativa de esperança. Uma coisa muito interessante no relato da criação, no capítulo 1, todos os dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, termina com a seguinte expressão: houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. O único dia que não tem a repetição dessa expressão, e isso é muito significativo nessa cultura e nesse estilo literário, é o sétimo dia. Não tem tarde, não tem manhã. Todos os outros dias de trabalho têm começo e fim. O dia de descanso não tem fim. É eterno. Esse tipo de descanso que Deus dá para nós, ele não é limitado pela cronologia do relógio. Não tem começo, não tem fim. O texto está levando a gente a ver uma janela da eternidade. Por isso que o descanso bíblico é essa infusão da esperança no coração dos seres humanos, que mesmo no ambiente de caos, podem desfrutar de um descanso que é muito maior do que inatividade. Mesmo passando pelo vale, desfrutam de um descanso profundo. Somos em tudo fustigados, mas não estamos desamparados. Estou em prisão como Paulo, mas escrevo: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. O descanso bíblico infunde em nós esperança, porque aqui nós temos o descanso da criação. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Um dia que não tem começo e não tem fim. O descanso do eterno, que está disponível a nós, e que aqui apontava para um outro descanso ainda maior. Porque com a queda, a gente vê que o trabalho de ordenar o caos ainda é um chamado constante. Então esse descanso da criação nos aponta para um outro descanso, que é o descanso da ressurreição. No primeiro dia da semana, e aí para nós já é o domingo. Essa é uma das razões porque os cristãos transferiram o dia do descanso do sábado para o domingo, porque domingo é o dia da ressurreição. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o Filho entrando no seu descanso. É a reescrita de Gênesis 2, quando diz: a obra foi concluída e Deus descansou.
A ressurreição é reescrita de Gênesis 2, dizendo: está consumado, a morte foi vencida, Jesus Cristo descansa. Aqueles que estão em Cristo experimentam aqui e agora um descanso acessível, definitivo, onde a morte foi limitada, vencida, não impera e não reina mais, e aqui e agora, na maior profundidade e densidade possível, podemos desfrutar desse descanso, vendo a vida nascer de ambientes que antes imperava a morte, porque Jesus Cristo trabalhou e disse: está consumado. Está consumado. Ressurgiu e descansou, e nos convida a desfrutar desse descanso. Em tempos de guerra, em tempos de paz, com tudo organizado, com tudo desorganizado, no meio do luto, do diagnóstico ruim, não importa, quem está na ressurreição desfruta do descanso. Mas não para por aí, já seria incrível. Só que Deus descansa, Ele ama o descanso profundo, restaurador, santificador, regenerador. A Bíblia fala do descanso do começo ao fim, e o descanso da ressurreição aponta para um descanso ainda maior, que é o descanso da eternidade. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra, tinham se passado. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O descanso eterno, que nós desejamos, almejamos, e que apesar de estar lá então, por causa da ressurreição, já pode ser desfrutado aqui, que é o que o autor de Hebreus fala. Fica aí tarefa para casa, Hebreus capítulo 3, capítulo 4. Vocês que estão em Cristo já entraram no descanso do Senhor, já vivem aqui agora esse descanso, que será consumado de forma plena quando Cristo voltar. E quando Deus habitar plenamente no nosso meio, fazendo com que as coisas antigas se passem, tudo se faça novo, enxugando dos nossos olhos toda lágrima, extirpando a morte, numa realidade onde não tem mais dia nem noite, e nem precisa mais de luzeiro, porque a luz do Senhor será a luz para as nações. Descanso profundo, que pode ser desfrutado aqui e agora, mas será consumado lá então. É para esse descanso que somos chamados a viver, e que já podemos viver aqui. Então, meu irmão, quando você ouve a palavra trabalho, e quando você ouve a palavra descanso, qual imagem, conceito vem à sua mente? A minha oração é que a graça ressignifique o nosso conceito de trabalho e descanso à luz das Escrituras. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Paizinho, que a Tua palavra floresça em nós, trazendo fruto de vida. Que aquilo que não veio do Senhor seja esquecido, para que fique no nosso coração apenas aquilo que veio de Ti. E que o Teu nome seja louvado, que trabalhemos como a Trindade, que descansemos como a Trindade. Um descanso que não está relacionado ou condicionado às condições naturais da vida, mas que é maior, e por ser maior, transborda em nós, nos dá paz, nos dá tranquilidade, mesmo em mares turbulentos, porque sabemos que aquele que ordena o caos,
que traz vida de lugares inóspitos, está em nós, está conosco e nos chama e nos convida para desfrutarmos desse descanso, aqui e agora, na maior densidade possível, e que será consumado lá então, quando Cristo, aquele que venceu, descansou e nos chama para o seu descanso, voltar. Que isso seja claro, governe nossa mente e coração, no teu santo nome. Amém. Vamos louvar o Senhor.